O céu dourado pelo sol da tarde parecia refletir o calor do momento. Gabriel e Isabela abriram a porta do apartamento recém-mobiliado, onde o aroma dos lírios, deixados pela mãe dela como boas-vindas, misturava-se ao cheiro de tinta fresca. Era o começo de uma nova vida, mas Gabriel sabia que, para ela, o futuro ainda parecia uma ponte distante. Amanhã volto ao shopping, Isabela comentou enquanto ajeitava algumas caixas. A gerente me escalou para cobrir mais um horário. Acho que ela se esqueceu que acabei de voltar da lua de mel. Gabriel permaneceu em silêncio por um momento, observando-a com um olhar cheio de intenções não ditas. Ele respirou fundo, como quem se prepara para um salto importante. Isabela, vem cá, chamou, guiando-a até o sofá. A maleta que ele havia trazido descansava ao lado. Com cuidado, Gabriel abriu-a e retirou uma pasta, pousando-a na mesa. Quero te pedir algo, começou, a voz suave mas determinada. Ela franziu a testa, curiosa. O que foi? Quero que você deixe o trabalho no shopping, disse, entregando-lhe o cronograma cuidadosamente elaborado. Isabela piscou, surpresa. Gabriel, você sabe que eu preciso desse emprego. É com ele que ajudo a pagar nossas contas. Ele sorriu, a confiança em sua expressão a deixando sem palavras por um instante. Já pensei em tudo. Quero que você use esse tempo para se dedicar ao seu sonho, a faculdade de psicologia. Fiz um planejamento completo. Você não precisaria se preocupar com nada além de estudar. Ela olhou para os papéis, tocada, mas ao mesmo tempo assustada. Isso é muito dinheiro, Gabriel. Não acho justo com você. Não é questão de justiça, Isabela. É um investimento no nosso futuro, ele respondeu, seus olhos buscando os dela. Vi o seu potencial durante aqueles meses no hospital, lendo suas anotações. Você nasceu para isso. E agora é a hora de acreditar nisso também. Ela desviou o olhar, tentando processar o que ouvia. E se eu não conseguir? E se eu falhar? Gabriel segurou seu rosto com ternura, obrigando-a a encará-lo. Bela, o único fracasso seria você não tentar. Não é sacrifício ver você realizar seu sonho. É um privilégio. O sono chegou devagar naquela noite, embalado pela certeza de que grandes mudanças estavam por vir. No dia seguinte, uma nova fase começaria para Isabela e Gabriel, onde sonhos guardados finalmente teriam a chance de se tornarem realidade. Na manhã da entrega do aviso prévio, Gabriel observou Isabela se arrumar, notando a determinação em seus gestos. Ao sair, deixou no ar um perfume que parecia afirmar sua força. Quando voltou à tarde, os olhos vermelhos dela contavam uma história de desafio superado. Gabriel a esperava e, ao vê-la, envolveu-a em seus braços. Como foi? Ele perguntou, a voz cheia de ternura. Difícil, ela respondeu, encostando-se nele. Mas quando expliquei nosso plano, a gerente entendeu. Ele a abraçou com mais firmeza, e naquela noite, Isabela adormeceu nos braços de Gabriel, exausta, mas em paz, confiante de que estavam juntos nessa nova jornada. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina. Enquanto cumpria seu aviso no shopping, Isabela dedicava suas noites aos estudos preparatórios. Gabriel frequentemente a encontrava adormecida entre livros e apostilas na sala de estudos que haviam organizado. Foi na terceira semana que o primeiro desafio real surgiu. Gabriel chegou em casa e encontrou Isabela frustrada sobre uma apostila de matemática, lágrimas de raiva em seus olhos. Não consigo, ela disse assim que o viu. É muito tempo fora da escola, muita coisa para recuperar. Ela repetiu, levantando-se abruptamente da mesa de estudos. Olha isso, apontou para a apostila com raiva. Nem lembro mais como resolver essas equações. Estou perdendo seu tempo, seu dinheiro. Gabriel se aproximou,
envolvendo-a em seus braços. Lembra daquele livro sobre Jung que você anotou inteiro? Das suas análises sobre comportamento que impressionaram até meus colegas professores? Suas mãos deslizaram pelos braços dela até segurar seu rosto. Essa matemática é só uma ferramenta. O que importa, sua sensibilidade, sua intuição para entender pessoas, isso você já tem. As palavras dele pareceram acalmá-la, e naquela noite, pela primeira vez em dias, o sorriso de Isabela estava mais confiante. 2 semanas depois, a loja de departamentos do shopping preparava uma pequena despedida para Isabela. Entre abraços das colegas e palavras emocionadas da gerente, ela tentava manter a compostura, mas sua mente já estava no próximo capítulo que começaria na segunda-feira. Em casa, Gabriel a surpreendeu com um jantar especial para celebrar o início dessa nova fase. O aroma de massa fresca preenchia o apartamento quando ela chegou. Última vez que vou precisar tirar esse crachá, ela sorriu, deixando o uniforme do shopping para trás. Quando retornou do banho, usando um vestido leve que Gabriel adorava, encontrou a mesa posta com velas e suas orquídeas favoritas, um cenário que fez seu coração acelerar. Tenho mais uma surpresa, ele anunciou depois da sobremesa, entregando um envelope a ela. Dentro havia um panfleto da Universidade São Marcos, uma das mais renomadas instituições de ensino superior da cidade, destacando especialmente seu curso de psicologia. O processo seletivo é mais simples do que você imagina, ele explicou com um sorriso encorajador. E com sua dedicação e conhecimento, tenho certeza que vai se sair muito bem. Isabela examinou o material com cuidado, seus olhos brilhando ao ver as descrições do curso, as disciplinas, a estrutura oferecida. Era um sonho que, pela primeira vez, parecia verdadeiramente ao alcance de suas mãos. No hospital, Gabriel se preparava para receber uma nova residente em sua equipe. Mariana Costa chegou com um jaleco impecável e uma reputação excepcional. Alta, morena, com olhos verdes perspicazes e uma confiança que parecia natural, ela rapidamente se destacou por sua competência. Dr. Moretti, ela o abordou após uma cirurgia complexa, o sorriso discreto nos lábios. Sua técnica é fascinante. Espero ter a chance de aprender mais sobre sua abordagem em casos neurológicos. Gabriel reconheceu a determinação no olhar dela. Lembrava-se de si mesmo anos atrás, com a mesma ambição. Mariana logo se tornou uma presença constante ao seu lado nas cirurgias, fazendo perguntas inteligentes e mostrando um interesse genuíno, ou quase isso. Foi numa noite de plantão que as primeiras tensões começaram a surgir. Isabela, depois de um longo dia na biblioteca, decidiu surpreendê-lo com um jantar. Ao chegar no setor de neurologia, Isabela encontrou Gabriel e Mariana debruçados sobre as radiografias. A proximidade entre eles fez seu coração apertar. Havia uma intimidade silenciosa que ela não compartilhava. Ah, você deve ser a Isabela. Mariana foi a primeira a notá-la, um sorriso educado nos lábios. Gabriel fala muito de você. O uso do primeiro nome dele soou como uma declaração velada de território. Trouxe jantar, Isabela respondeu, segurando a sacola térmica com mais força, como se o gesto pudesse disfarçar o tremor em suas mãos. Gabriel ergueu os olhos e notou imediatamente a tensão no rosto dela. Que surpresa boa, disse, afastando-se das radiografias. Dr. Moretti, Mariana interrompeu, seu tom agora profissional e urgente. O caso do Sr. Torres não pode esperar. A cirurgia é amanhã cedo. Isabela reconheceu o olhar dividido de Gabriel. O trabalho sempre exigia suas escolhas. Deixe o jantar aqui, ofereceu, tentando esconder a mágoa na voz. Não, Gabriel respondeu com uma firmeza surpreendente. Seu toque na base das costas de Isabela era tanto protetor quanto uma declaração. Doutora Costa, 15 minutos não farão diferença.
O quadro está estável. Mariana assentiu com um sorriso contido, mas seus olhos traíam o desagrado. Como quiser, Dr. Moretti. E se afastou, seus passos ecoando pelo corredor vazio. Gabriel guiou Isabela para fora do setor. Sua mão permaneceu firme em suas costas enquanto o silêncio se instalava entre eles, pesado e carregado. Quando chegaram à sala dos médicos, ele fechou a porta com cuidado e se virou para encará-la. Isabela, fala comigo, pediu, seus olhos buscando os dela. Sua voz era suave, mas carregada de uma preocupação genuína. Não tem nada para falar, Isabela respondeu rapidamente, tentando esconder a dor. Eu só não gosto de como ela se aproxima de você. Ela desviou o olhar, mexendo na sacola térmica com mãos trêmulas. E de como ela fala como se fosse tão íntima. Gabriel se aproximou até que estivesse à sua frente. Ele ergueu o queixo dela com delicadeza, forçando-a a olhar para ele. Você é tudo para mim. Não importa o que qualquer outra pessoa diga ou faça, isso não muda. Sua voz estava baixa, mas havia uma intensidade que fazia suas palavras soarem como uma promessa gravada em pedra. Isabela hesitou por um momento, mas o calor nos olhos dele começou a desarmá-la. Ela parece tão confiante, confessou. Tão à vontade com você. E eu aqui tentando não me sentir deslocada. Gabriel suspirou, e sua mão se moveu para segurar a dela. Bela, não existe ninguém que se compare a você. Mariana é uma excelente médica, mas você é minha vida. Ele se inclinou levemente, tocando a testa dela com a sua. Você me faz querer ser um homem melhor, todos os dias. Antes que Isabela pudesse responder, a porta da sala se abriu de repente. Mariana entrou com uma prancheta nas mãos, mas congelou ao ver Gabriel tão próximo de Isabela, suas mãos entrelaçadas. Por um instante, o ar ficou pesado de tensão, mas Gabriel não recuou. Algo mais, doutora Costa, ele perguntou, sem desviar o olhar de Isabela. Mariana hesitou, sua confiança visivelmente abalada. Não, Dr. Moretti. Eu volto depois. E saiu, fechando a porta atrás de si. Quando ela se foi, Gabriel riu baixo, mas havia algo de sério em sua expressão. Ele segurou o rosto de Isabela entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Eu nunca vou deixar você duvidar de nós. Nunca. Isabela sorriu, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Ela se aninhou nos braços dele, sentindo o peso da insegurança se dissipar. Ali, no silêncio daquela sala, ela sabia que não estava sozinha, e nunca estaria. Preciso resolver algumas coisas aqui, Gabriel murmurou, seu polegar acariciando a bochecha dela com delicadeza. Mas quando eu chegar em casa... A promessa em sua voz fez um arrepio percorrer a espinha dela. Vou estar esperando, ela respondeu, mordendo o lábio de uma forma que sabia que o afetava. Ele a beijou suavemente na testa antes de partir. O resto do dia se arrastou. Em casa, Isabela tentava se concentrar nos estudos, mas sua mente voltava constantemente para o momento no hospital, não pelo ciúme de Mariana, mas pela forma como Gabriel a olhara, como escolhera ficar com ela sem hesitar. Era um olhar que precisava de conclusão. Quando a noite chegou, ela estava no escritório, cercada por livros de psicologia, mas seu pensamento vagava longe das páginas abertas. A luz do abajur criava sombras suaves pela sala, e foi assim que Gabriel a encontrou ao chegar, uma visão que o fez parar na porta, capturado pela beleza do momento. Ele se aproximou em silêncio, suas mãos encontrando os ombros dela em um toque que misturava ternura e desejo contido. Ainda acordada, sua voz era suave, quase um sussurro, enquanto seus dedos começavam uma massagem gentil que arrancou dela um suspiro cansado, mas satisfeito. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso,
Fechou o livro com cuidado e se virou na cadeira para encará-lo. Havia uma mistura de vulnerabilidade e determinação em seu olhar que o atingiu profundamente. Sabe, ele começou, ajoelhando-se diante dela, suas mãos repousando sobre suas coxas. Passei tantas noites te observando dormir naquela cama de hospital. Estudava suas anotações, tentando entender a mulher extraordinária por trás daquelas palavras. O calor de suas mãos atravessava o tecido fino da saia dela. Cada página que você escreveu me fazia te amar um pouco mais, mesmo sem ter visto seus olhos abertos. Sua voz ficou mais rouca. E quando você finalmente acordou, Isabela se inclinou para a frente, suas mãos encontrando o rosto dele. O beijo começou suave, quase hesitante, mas logo se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Era como se cada insegurança, cada dúvida se dissolvesse no calor daquele momento. Gabriel a ergueu da cadeira com facilidade, suas mãos firmes em sua cintura. Os livros sobre a mesa foram gentilmente afastados enquanto ele assentava na borda. O contraste entre a madeira fria e o calor do corpo dele fez Isabela estremecer. Você não tem ideia, não é? Ele murmurou contra seu pescoço, seus lábios traçando um caminho que fazia sua pele arder. Do que você significa? Do quanto me faz querer ser melhor só para merecer seu sorriso. Suas mãos encontraram os botões da blusa dela, abrindo-os com uma lentidão deliberada que a fazia tremer. Cada pedaço de pele revelada recebia a adoração de seus lábios, como se ele estivesse gravando seu sabor na memória. Gabriel. Ela sussurrou seu nome como uma prece quando ele encontrou aquele ponto sensível atrás de sua orelha. Suas pernas envolveram a cintura dele instintivamente, trazendo-o para mais perto. O jaleco e a camisa de Gabriel já estavam no chão. As mãos delicadas de Isabela percorriam seu peito desnudo, sentindo os músculos tensos sob seus dedos. Quando seus olhares se cruzaram novamente, os olhos de Gabriel, antes tão azuis, agora estavam escurecidos pelo desejo. A luz suave do escritório banhava a pele dela como seda líquida. Gabriel parou por um momento apenas para admirá-la. Os cabelos dourados desarrumados, os lábios inchados dos beijos, o rubor que descia por seu pescoço. Era a visão mais linda que já tinha visto. Quando finalmente se uniram, foi como se o mundo ao redor deixasse de existir. Não havia hospital, não havia Mariana, não havia inseguranças, apenas eles dois, seus corpos se movendo em perfeita sintonia. Gabriel mantinha seus olhos fixos nos dela, suas mãos segurando seus quadris com uma mistura perfeita de firmeza e adoração. O prazer construía-se entre eles como uma onda, cada movimento os levando mais perto do êxtase. Olha para mim, ele pediu, sua voz rouca de emoção quando sentiu que ela estava próxima. Quero ver você. Quando o clímax os atingiu, foi como uma explosão de estrelas. Isabela arqueou contra ele, seu nome escapando de seus lábios como uma oração. Gabriel a seguiu momentos depois, seu rosto enterrado na curva de seu pescoço. Ficaram assim por um tempo que poderia ter sido minutos ou horas, apenas respirando juntos, seus corações encontrando um ritmo comum. Gabriel distribuía beijos suaves por seu rosto, cada um carregando promessas silenciosas de amor eterno. Só você, ele murmurou contra seus lábios. Sempre foi e sempre será só você. Isabela sorriu, aninhando-se mais em seus braços. Ali, envolta pelo calor dele, todas as dúvidas pareciam tão distantes e sem sentido. Porque no final, era isso que importava, o amor deles, forte o suficiente para transformar medos em certezas, sonhos em realidade. O tempo passou como um sopro. 2 semanas depois do processo seletivo da São Marcos, Isabela encarava o monitor do computador, seu coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito. Gabriel estava ao seu lado, sua mão firme em seu ombro enquanto ela digitava seu CPF no sistema. Aprovada!
A palavra brilhou na tela como um farol. O grito de alegria dela foi abafado pelo abraço forte de Gabriel, que a ergueu do chão, girando-a pela sala enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. O primeiro dia de aula chegou num piscar de olhos. Isabela ajeitou a bolsa nova no ombro, um presente de Gabriel para celebrar essa nova fase, enquanto subia os degraus do prédio de psicologia. O campus era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos do panfleto. Foi durante a aula de introdução à psicologia que ela o notou pela primeira vez. Caio Martinez sentava-se 2 fileiras à frente, sua presença impossível de ignorar. Alto, moreno, com um sorriso que iluminava o rosto inteiro quando participava das discussões. Seus comentários eram sempre perspicazes, demonstrando uma compreensão profunda da matéria. Com licença, uma voz grave e melodiosa a fez erguer os olhos de suas anotações. O rapaz moreno que havia se destacado durante a aula estava parado ao lado de sua carteira, um sorriso charmoso nos lábios. Não pude deixar de notar seus comentários sobre Jung. É raro ver uma caloura com tanto conhecimento prévio. Ah, obrigada, Isabela respondeu com educação, ajeitando a aliança no dedo em um gesto quase automático. Sempre gostei do tema. Caio Martinez, ele se apresentou, estendendo a mão com um sorriso seguro. Seus olhos escuros notaram o movimento dela com a aliança, mas ele não deixou transparecer nada. Sua análise sobre arquétipos foi instigante. Quem sabe trocamos algumas ideias. O café da cantina é excelente. Havia algo no tom de Caio, não abertamente um flerte, mas certamente carregado de um charme que ia além da formalidade acadêmica. É gentil da sua parte, Isabela respondeu, organizando os livros sobre a mesa, o sorriso educado nos lábios. Mas preciso ir, meu marido está me esperando. Por um instante, Caio hesitou, seus olhos escurecendo levemente antes de recuperar o tom casual. Entendi, disse ele, mantendo o sorriso. Isabela apenas assentiu, levantando-se com um movimento discreto, mas firme. Até a próxima aula, ele acrescentou, recostando-se levemente na cadeira, os olhos a acompanhando enquanto ela se afastava. E, se precisar de ajuda com os textos do semestre, sabe onde me encontrar. Isabela acenou brevemente antes de sair, sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Não havia nada abertamente impróprio, mas algo no jeito de Caio parecia estudar cada detalhe dela, e isso a deixava desconfortável. Isabela apressou o passo até o estacionamento, onde Gabriel a esperava. Ele estava no carro, uma mão no volante, a outra descansando no apoio de braço, o semblante relaxado. Quando a viu, seu sorriso surgiu automaticamente, aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. Ela entrou no carro, sentindo o calor familiar do espaço que sempre compartilhavam. Gabriel inclinou-se levemente e a beijou com suavidade, o gesto trazendo conforto e carinho. Como foi o primeiro dia? Ele perguntou, enquanto colocava o cinto. Antes que ela pudesse responder, o celular dele vibrou, conectado ao Bluetooth. O nome doutora. Mariana Costa apareceu na tela, e Gabriel hesitou por um instante antes de atender. Doutor Moretti, a voz dela soou clara, firme, mas com um toque pessoal demais para o gosto de Isabela. Desculpe incomodar, mas o resultado da ressonância do Sr. Torres acabou de chegar, e achei melhor avisar. Doutora Costa, Gabriel a interrompeu com gentileza, lançando um olhar rápido para Isabela. Podemos discutir isso amanhã cedo? Estou saindo agora. Ah, claro, ela respondeu, o tom um pouco mais baixo, quase contrariado. Desculpe. Até amanhã. O carro ficou em silêncio por alguns instantes após a ligação, o som do motor preenchendo o espaço. Isabela ajeitou a alça da bolsa no colo, o gesto mecânico enquanto seus pensamentos se agitavam. O nome Mariana parecia ecoar em sua mente,
como uma pequena faísca que ela tentava apagar. Gabriel ligou o carro e acelerou suavemente, tamborilando os dedos no volante antes de falar. E então, como foi o primeiro dia? Ela respirou fundo, tentando afastar qualquer sinal de desconforto de sua voz. Interessante. As aulas são bem envolventes, e o professor de introdução à psicologia parece ótimo. Gabriel assentiu, os olhos fixos na estrada. E os colegas? Isabela hesitou. A maioria é muito mais jovem. Acabaram de sair do ensino médio. Me senti meio deslocada. O celular vibrou novamente, mas desta vez Gabriel apenas olhou para a tela e o ignorou. Doutora! Costa de novo? Isabela perguntou casualmente, mas havia uma ponta de algo em sua voz. Curiosidade, talvez. Sim. Ela é bem dedicada, ele respondeu, sem desviar o olhar da estrada. O comentário fez Isabela desviar o olhar para a janela. A cidade parecia se mover rápido demais, as luzes brilhando enquanto ela tentava organizar os próprios pensamentos. O rapaz da faculdade, agora Mariana. Era como se algo no universo estivesse atestando. No sinal vermelho, Gabriel pegou sua mão, entrelaçando os dedos dela com os dele. Que tal a gente comemorar seu primeiro dia? Podíamos jantar naquele italiano que você adora. O toque dele, como sempre, fez uma onda de conforto passar por seu corpo. Gabriel tinha esse jeito de dissipar as nuvens mais densas com um gesto simples. Seria ótimo, ela respondeu com um sorriso discreto, apertando levemente a mão dele. Quando chegaram ao restaurante, o aroma de massas frescas e o som suave de música italiana envolveram, quase como um abraço. Gabriel serviu vinho para os dois, os olhos dele nunca deixando os dela, enquanto pedia com genuíno interesse. Agora me conta tudo sobre a faculdade. Quero saber cada detalhe. Isabela tomou um gole de vinho, deixando o sabor suave acalmar os pensamentos antes de falar. É tudo tão diferente. As discussões em sala são intensas, e o professor de introdução à psicologia é incrível. Ele faz conexões que nunca passaram pela minha cabeça. Teorias de Jung? Gabriel perguntou, com um sorriso leve enquanto girava sua taça entre os dedos. Sim, ela respondeu, o rosto iluminando-se ao lembrar da aula. Hoje mesmo falaram sobre isso. Me empolguei tanto no debate que acho que até exagerei um pouco. Gabriel riu baixo, o som familiar e reconfortante. Você exagerando. Difícil imaginar. O celular de Gabriel vibrou sobre a mesa, interrompendo o momento. Ele o pegou de relance, mas logo virou para baixo, voltando o olhar para Isabela. Deve ser importante, ela sugeriu, tentando soar casual, mas não pôde evitar o calor que o gesto dele trouxe ao seu peito. Agora não é, ele respondeu, erguendo a taça com um meio sorriso. Nada é mais importante do que comemorar seu primeiro dia. Você sempre sabe o que dizer, ela respondeu, sorrindo, enquanto também levantava sua taça. A você, Gabriel disse, o tom caloroso e sincero, e ao seu sonho se tornando realidade. Isabela não conteve o sorriso, sentindo carinho nas palavras dele. Era nesses momentos que ela tinha certeza de que, apesar de qualquer insegurança, eles sempre seriam capazes de enfrentar tudo juntos. O jantar transcorreu em meio a risos e conversas sobre os planos para o futuro. O vinho tinto deixou um rubor suave nas bochechas de Isabela, seus olhos brilhando enquanto falava sobre suas expectativas para o curso. Em casa, aninhada nos braços de Gabriel na cama, ela se permitiu pensar que talvez todas suas preocupações, sobre a diferença de idade com os colegas, sobre Mariana, sobre esse novo mundo que estava adentrando, fossem apenas medos naturais de qualquer mudança. Na segunda semana de aula, durante o seminário de Psicologia do Desenvolvimento, Isabela se destacou novamente com suas observações. Caio, que sempre escolhia um lugar próximo ao dela,
Não disfarçava seu interesse, seus olhos escuros seguindo cada movimento dela durante sua apresentação. Ao final da aula, enquanto Isabela organizava seus livros, Caio se aproximou com o mesmo sorriso confiante de sempre. Suas análises foram brilhantes, disse ele, encostando-se casualmente na mesa ao lado. A forma como você abordou a teoria do apego realmente se destacou. Tem certeza de que não quer tomar aquele café? Poderíamos discutir mais. Isabela ajeitou a aliança no dedo de forma deliberada. Obrigada, mas não. Eu preciso ir. O gesto não passou despercebido por Caio, mas ele manteve o tom descontraído. Seu marido é um homem de sorte, comentou, sua voz abaixando ligeiramente. Antes que ela pudesse responder, uma voz grave interrompeu. Isabela. Ela se virou e encontrou Gabriel parado na porta. Ele entrou na sala com passos firmes, o olhar fixo em Caio. Você deve ser o marido da Isabela, disse Caio, ajeitando o blazer e estendendo a mão com aparente cordialidade. Caio Martinez, colega dela. Gabriel Moretti, respondeu Gabriel, apertando a mão de Caio com firmeza, mas de forma breve. Seus olhos avaliavam o homem à sua frente com uma frieza que Caio pareceu notar. Já ouvi falar de você, continuou Caio, tentando soar casual. Seu trabalho em neurocirurgia é impressionante. Obrigado, Gabriel respondeu simplesmente, sem desviar os olhos. Isabela, sentindo a tensão crescer, apressou-se em pegar sua bolsa. Bem, foi um prazer conhecê-lo, Dr. Moretti, disse Caio, lançando um último olhar para Isabela. Até amanhã. No corredor, o silêncio entre ela e Gabriel era quase palpável. Ele manteve a mão firme na cintura dela enquanto a conduzia até o estacionamento. Dentro do carro, o som da porta fechando parecia mais alto do que o normal. Gabriel ligou o motor sem dizer uma palavra, mas o aperto em torno do volante e o maxilar tenso diziam tudo. Gabriel. Isabela começou, hesitante. Ele finalmente a olhou, seus olhos azuis carregados de uma mistura de ciúme e determinação. Vamos para casa, disse, sua voz baixa, mas firme. O caminho para casa foi silencioso. Gabriel dirigia com os olhos fixos na estrada, mas o aperto de seus dedos no volante dizia tudo o que ele não falava. Isabela olhava pela janela, sentindo cada batida pesada do motor como um eco da tensão que preenchia o espaço entre eles. Quando chegaram ao apartamento, Gabriel abriu a porta com um movimento rápido, quase brusco. Jogou as chaves no aparador com mais força do que o necessário, o som metálico ecoando pelo ambiente. Gabriel. Isabela começou, tentando romper o silêncio sufocante. Então é assim que ele te olha na faculdade? Ele a interrompeu, virando-se para encará-la. Sua voz era baixa, mas havia algo cortante em seu tom. Como se cada palavra fosse um convite. Ela o encarou, surpresa pela precisão da observação. Ele é só um colega, disse, tentando manter a calma. Um colega? Gabriel soltou uma risada seca. Vi como ele te olhava, Bela. Como se estivesse tentando encontrar algo além das palavras. E você? Ele parou, passando a mão pelos cabelos, frustrado. Nem percebe, não é? Isso não significa nada, ela respondeu, sua voz suave, mas com um toque de defesa. Ele é só educado. Educado. Ele repetiu, quase rindo novamente. Perto demais, falando baixo demais. Isso não é só educação. Antes que ela pudesse responder, o celular de Gabriel vibrou sobre o balcão da cozinha. Ele verificou rapidamente, o rosto endurecendo. O congresso na Califórnia, disse ele, depois de um momento. Confirmaram minha palestra para a próxima semana. Vou viajar na segunda. 7 dias. 7 dias, ela repetiu,
surpresa pela notícia repentina. E a doutora? Costa também vai, ele acrescentou, quase casualmente, mas o amargor em sua voz não era difícil de notar. Mesmo o voo. Isabela sentiu o impacto da notícia somar-se à tensão já existente. Tenho provas importantes na próxima semana, disse, tentando encontrar algum equilíbrio no momento. Não posso ir com você. Eu sei. Ele virou-se para a janela, cruzando os braços enquanto olhava para as luzes da cidade. Sua postura rígida parecia um muro que ela não sabia como atravessar. Gabriel, olha para mim, pediu, aproximando-se hesitante. O que você viu hoje? Não é o que está pensando. Ele se virou lentamente, os olhos fixando-se nos dela. Havia vulnerabilidade ali, misturada com a raiva e o cansaço. E o que eu deveria pensar, Bela? Sua voz era baixa, quase um sussurro. Que é tranquilo para mim ver outro homem claramente interessado em você. Que eu vou dormir bem sabendo que ele está te observando todos os dias enquanto eu estou longe. E eu? Ela devolveu, sua voz falhando à medida que as lágrimas ameaçavam cair. Acha que é fácil para mim saber que você vai passar uma semana inteira com ela? Gabriel deu um passo em sua direção, mas parou, como se algo o segurasse. Ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras ditas e não ditas preenchendo o espaço entre eles. Preciso preparar essa apresentação, ele disse finalmente, quebrando o contato visual. Sua voz era mais baixa agora, quase resignada. Vou dormir no escritório hoje. Gabriel, por favor, não faça isso, ela implorou, mas ele já estava se movendo para o corredor. Boa noite, Bela, disse sem se virar, desaparecendo pela porta com o laptop nas mãos. Sozinha na sala, Isabela deixou-se cair no sofá, abraçando as próprias pernas enquanto sentia o peso do momento. As luzes da cidade piscavam através da janela, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não conseguia encontrar conforto na visão. Aquela noite foi a primeira desde o casamento que dormiram separados por escolha. Isabela podia ouvir o som suave do teclado vindo do escritório, enquanto se revirava na cama grande demais para uma pessoa só. O travesseiro dele ainda tinha seu perfume. A manhã chegou cinzenta, combinando com o humor na casa. Gabriel saiu cedo para o hospital, levando uma mala pequena. Volto para pegar as outras coisas antes do voo, foi tudo o que disse. Isabela sentiu um aperto no peito ao se levantar naquela manhã. O mal-estar parecia mais emocional do que físico, mas ela o atribuiu à noite mal dormida e ao peso das últimas horas. No hospital, as horas se arrastavam enquanto ela esperava qualquer mensagem dele. Quando o celular vibrou perto do meio-dia, a mensagem era curta, quase fria. Pego as malas às 7. Voo às 10. Tão distante, tão diferente do Gabriel que costumava mandar mensagens cheias de carinho, mesmo nas rotinas mais corridas. Ela releu a frase várias vezes, procurando algum traço do homem que a fazia sentir segura, mas encontrou apenas um vazio. Quando Gabriel chegou em casa naquela noite, o apartamento estava mergulhado em um silêncio opressivo. Ele a encontrou no quarto, dobrando suas camisas com uma precisão quase obsessiva. Cada peça era organizada exatamente como ele preferia. Os documentos já estavam na pasta certa, o travesseiro de pescoço cuidadosamente colocado ao lado. Cada detalhe carregava o cuidado dela, mesmo depois da tensão entre os dois. Ele parou na porta, observando-a por um instante. Havia algo devastador na forma como ela evitava olhar para ele, como se cada movimento fosse um escudo. Obrigado, ele disse, sua voz baixa, quase hesitante. Isabela não respondeu de imediato. Apenas assentiu, continuando a dobrar uma camisa azul, aquela que ela mais gostava de vê-lo usar. Bela, Gabriel começou, mas o som do interfone interrompeu suas palavras. O táxi chegou, ela disse,
colocando a camisa na mala. Sua voz estava controlada, mas ele podia perceber o esforço que isso lhe custava. Eu ajudo com as malas, ela acrescentou, caminhando para pegar a alça da bagagem. No elevador, o silêncio entre eles era ensurdecedor. Gabriel olhava para ela pelo reflexo no espelho, vendo o contorno do rosto que conhecia tão bem. As lembranças invadiam sua mente, as vezes em que ela descia rindo, aninhada em seus braços, as noites em que cochilava no ombro dele após um plantão, os beijos roubados quando o elevador os deixava sozinhos. Mas agora, ela estava ali, com as mãos firmemente segurando a mala, seus olhos focados em qualquer lugar que não fosse ele. No saguão, o motorista já aguardava ao lado do táxi, pronto para ajudar com a bagagem. Gabriel parou próximo à porta aberta, olhando para Isabela enquanto o som abafado da cidade parecia desaparecer ao redor deles. Ligo assim que chegar, ele disse, sua voz carregada de algo que ele não conseguia nomear, talvez arrependimento, talvez algo mais profundo. 7 dias, ela respondeu, finalmente erguendo os olhos para encontrá-lo. Havia algo em sua voz, algo na maneira como as palavras saíram, que o fez hesitar. Por um instante, Gabriel se inclinou e depositou um beijo em sua testa, breve, quase automático, como se fosse mais uma formalidade do que um gesto de afeto. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o frio daquele toque que, em outras circunstâncias, seria tão reconfortante. Ele recuou, olhando para ela mais uma vez. Por um instante, ele pensou em jogar tudo para o alto, o congresso, a palestra, a pesquisa. Mas o peso do momento e o orgulho preso entre eles o mantiveram imóvel. 7 dias passam rápido, ele disse, mas nem mesmo ele acreditava em suas palavras. Gabriel entrou no táxi, fechando a porta com um gesto automático. Pelo retrovisor, ele viu Isabela parada no saguão, os braços cruzados, a expressão dura, mas seus olhos entregando a dor que ela tentava esconder. Enquanto o carro se afastava, ele sentiu o peso esmagador do que havia deixado para trás. O carro se afastou na noite, as luzes traseiras se misturando ao mar de faróis da cidade. Isabela permaneceu ali por um momento, o vento frio de outono fazendo-a tremer. Ou talvez fosse algo mais. No caminho de volta ao apartamento, uma tontura súbita a fez parar no hall. Apoiou-se na parede, respirando fundo, atribuindo o mal-estar à tensão do momento. Era a segunda vez naquele dia que se sentia assim. O apartamento parecia maior e mais silencioso quando entrou. Na cozinha, a xícara de café dele ainda estava sobre o balcão, uma marca de seus lábios na borda, pequenos detalhes que agora pareciam gritar sua ausência. Seu celular vibrou. Por um momento, seu coração acelerou pensando ser Gabriel, mas era apenas uma notificação do aplicativo do aeroporto. Voo LA4472 para Los Angeles, embarque iniciado. Sentou-se pesadamente no sofá, imaginando-o no aeroporto. Estaria Mariana já lá, com seu jaleco impecável trocado por alguma roupa elegante? 7 dias. Era o maior tempo que ficariam separados desde que ele a conhecera no hospital. Uma nova onda de náusea a atingiu, mais forte dessa vez. No banheiro, encarando seu reflexo pálido no espelho, um pensamento começou a se formar. Quando foi sua última menstruação? Tentou se lembrar, as mãos apertando a pia de mármore enquanto contava os dias mentalmente. Seus olhos encontraram o calendário pendurado na parede do banheiro. Começou a contar os dias, 1, 2 vezes. Seu ciclo, sempre tão regular, estava atrasado. Como não havia percebido antes. O mundo pareceu girar por um momento. As náuseas repentinas, o cansaço que atribuía aos estudos, aquela sensibilidade emocional dos últimos dias. Tudo começava a fazer sentido. Pegou o celular, as mãos tremendo levemente. Farmácias 24 horas, digitou. Havia 1 a 2 quarteirões.
Pegou sua bolsa e desceu. O ar frio da noite a atingiu quando saiu do prédio, fazendo-a abraçar o próprio corpo. As ruas estavam mais vazias agora, apenas alguns carros passando ocasionalmente. Na farmácia, a luz fluorescente parecia cruel, expondo cada detalhe de sua apreensão. Isabela caminhou direto para a seção de testes de gravidez, pegando 2 de marcas diferentes. Suas mãos estavam trêmulas, e o sorriso compreensivo da atendente, ao passar as compras, parecia tanto um conforto quanto um lembrete do que estava em jogo. De volta ao apartamento, o silêncio era ensurdecedor. O barulho do plástico sendo rasgado ecoava no pequeno banheiro. 3 minutos, murmurou para si mesma, enquanto lia as instruções. Fez o teste e colocou sobre a pia, fixando os olhos no relógio. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Quando finalmente o resultado apareceu, positivo, sentiu o ar sair de seus pulmões. A cabeça girava, mas as mãos já estavam rasgando a embalagem do segundo teste. Mais 3 minutos. Mais uma espera que parecia esmagar seu coração. Também positivo. Isabela deslizou para o chão frio do banheiro, abraçando os joelhos contra o peito enquanto os testes caíam ao seu lado. Lágrimas começaram a escorrer, primeiro tímidas, depois intensas, molhando seu rosto. Um bebê. Ela estava carregando um pedaço de Gabriel. O pensamento trouxe uma dor inesperada. Ele estava a milhares de quilômetros, sem saber. O eco de suas últimas palavras duras ainda ressoava, transformando lembrança de sua primeira briga séria em algo ainda mais pesado. Gabriel, sussurrou, sua voz quebrada, enquanto apertava os testes contra o peito. As lágrimas continuavam a cair, mas agora eram acompanhadas por um turbilhão de emoções que ela não conseguia nomear. Alegria, medo, amor, saudade. Tudo ao mesmo tempo. Naquele momento, Isabela sentiu o peso do mundo, mas também algo novo, algo que crescia dentro dela, silencioso e ainda pequeno, mas imenso em significado. Pegou o celular automaticamente, discando o número de Gabriel. Caixa postal. O voo já devia ter decolado. Uma notificação apareceu. Voo LA 4472 para Los Angeles, em andamento. 7 dias. Como conseguiria guardar uma notícia tão grande por 7 dias? A noite foi longa, marcada por momentos de euforia e medo. Isabela oscilava entre sorrir, tocando sua barriga ainda lisa, e chorar, pensando nos desafios que viriam. A faculdade, já um obstáculo, agora parecia ainda mais impossível. Na manhã seguinte, o mal-estar veio com força. No caminho para a faculdade, teve que pedir para o motorista do aplicativo parar 2 vezes. Quando finalmente chegou, estava pálida e exausta. Tentou prestar atenção na aula de psicologia do desenvolvimento, mas as palavras do professor soavam distantes, um borrão incompreensível. O celular estava mudo. Gabriel provavelmente ainda estava no ar. No intervalo, as imagens na televisão da cantina congelaram seu mundo. A repórter falava sobre incêndios devastadores na Califórnia. As chamas consumiam áreas inteiras, incluindo a região onde ficava o Hotel do Congresso. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Tentou ligar novamente para Gabriel. Caixa postal. Hotel Stanford, sede do Congresso Médico Internacional, é atingido por incêndio, dizia a repórter. As imagens mostravam bombeiros correndo entre as chamas, enquanto a voz no fundo mencionava evacuações e hóspedes desaparecidos. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Gabriel estava ali. Seu coração acelerou, o ar ficou pesado. Tentou discar mais uma vez, mas o silêncio da caixa postal era ensurdecedor. Equipes de resgate estão no local, continuava a repórter.
Os ventos fortes dificultam o controle das chamas. Não há informações sobre todos os evacuados. Isabela cambaleou até uma cadeira. Sua visão se fixou na tela da televisão, os olhos desesperados vasculhando cada rosto de evacuação exibido. Nada. Nenhum sinal de Gabriel. O celular vibrou. Com as mãos trêmulas, abriu a notificação do aplicativo do hotel. Devido à emergência, recomendamos. Não conseguiu terminar de ler. Fechou a mensagem com força, incapaz de lidar com palavras vazias. Sua respiração estava entrecortada. Uma mão foi instintivamente para a barriga, o pensamento insistente: e se algo tiver acontecido? As imagens do hotel em chamas se repetiam na tela, acompanhadas por rostos preocupados e vozes desesperadas. O silêncio do celular e as palavras da repórter se misturavam em sua mente como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Gabriel estava lá. E ela não sabia se ele estava bem. A cobertura ao vivo mostrava mais pessoas sendo retiradas do prédio. Médicos em trajes formais, alguns tossindo pela fumaça, caminhavam apressados. O coração de Isabela parou por um instante quando a câmera focou em uma mulher de cabelos escuros, Mariana. Mas Gabriel não estava com ela. Senhora! A voz da funcionária da cantina soou distante, quase inaudível. Você não está bem. Quer que eu chame alguém? Isabela mal registrou a presença dela. Seus olhos permaneciam fixos na tela, enquanto sua mente girava em um redemoinho de medo e possibilidades terríveis. O bebê. Gabriel precisava saber do bebê. Novas informações indicam que ainda há pessoas não localizadas no 10º andar, a repórter informou. Isabela sentiu um frio mortal atravessar seu corpo. O 10º andar. O quarto de Gabriel era no 10º andar. As imagens mudaram, mostrando uma nova equipe de resgate. Entre eles, um homem de cabelos claros ajudava a carregar uma maca. Por um momento, o coração de Isabela falhou uma batida. Poderia ser Gabriel? A fumaça e a distância dificultavam a certeza. Médicos hospedados no hotel estão auxiliando no atendimento às vítimas, continuava a repórter, mas as palavras soavam como ecos distantes. A tontura dominou, e suas mãos buscaram apoio. A funcionária da faculdade, finalmente convencida de que Isabela não podia permanecer ali, chamou um carro para levá-la para casa. No apartamento, o silêncio era ensurdecedor. Cada canto parecia sussurrar o nome dele. A xícara ainda na pia do café da manhã, o jaleco pendurado nas costas da cadeira, o livro na mesa de cabeceira com a página marcada. Ela se encostou na porta, as lágrimas escorrendo livremente agora. Como a vida podia mudar tão rápido? Há poucas horas, sua maior preocupação era a discussão por ciúmes. Agora, daria qualquer coisa para ouvir sua voz novamente, para saber que ele estava bem. Suas mãos tremiam enquanto discava o número dos sogros. Também não conseguimos falar com ele, querida. A voz de Dona Helena vacilava, carregada de preocupação. Carlos está tentando contato com o consulado, mas... A ligação foi encerrada, mas as palavras continuaram ecoando em sua mente. As horas se arrastavam, cada segundo uma tortura. Na televisão, as imagens do incêndio pareciam zombar de sua angústia, as chamas consumindo qualquer esperança. O silêncio do celular era insuportável. Fechou os olhos, e as memórias a atingiram como um soco. Lembrou-se das noites no hospital, quando a voz de Gabriel foi seu fio condutor na escuridão do coma. Ele lia para ela, descrevia o pôr do sol que ela não podia ver, ajeitava com cuidado a mecha de cabelo que sempre caía sobre seu rosto. Agora, ela era quem estava presa numa espécie de escuridão, esperando por um sinal de vida. Seu coração doía ao pensar na última conversa. Palavras duras ditas por ciúmes tolos.
Como pôde ter se deixado consumir por algo tão pequeno, quando Gabriel sempre a amou com tanta grandeza? Ele era muito mais que seu marido. Era o homem que, antes mesmo de conhecê-la, se apaixonou pelas anotações rabiscadas nas margens dos livros que ela lia. O médico que transformou visitas rotineiras em declarações silenciosas de amor. Como viver num mundo onde não existisse o homem que comprava livros imaginando os comentários que ela faria, que lia para ela em silêncio enquanto o monitor cardíaco marcava o tempo. Que, mesmo sem respostas, continuava falando sobre o céu, a música e a vida como se pudesse trazê-la de volta apenas com a força de suas palavras. As lágrimas desciam enquanto sua mente a transportava para aquele quarto do hospital. A voz de Gabriel preenchendo o silêncio, descrevendo o pôr do sol, escolhendo músicas que ela amava, love songs, as favoritas que ele descobriu através de seus pais. Ele era um homem que conheceu sua alma antes mesmo que ela pudesse abrir os olhos. Os sobreviventes foram encaminhados para 3 hospitais da região. A voz da repórter cortou seus pensamentos. A lista oficial dos resgatados ainda não foi divulgada. O celular permaneceu mudo, o apartamento mergulhado em uma quietude opressora. Isabela segurou o telefone com força, quase como se sua vontade pudesse romper a distância. Seu peito apertava, cada batida do coração parecendo um grito por respostas. Por favor, Gabriel, sussurrou, sua voz quebrada, enquanto as lágrimas molhavam o rosto. Por favor, volta para mim. A dor era insuportável, uma mistura cruel de medo, amor e arrependimento. Sentada no chão da sala, abraçada às lembranças, Isabela se sentiu como no coma que antes a aprisionara, perdida, dependente apenas de uma única voz para trazê-la de volta. O quarto estava imerso na penumbra quando Isabela entrou. O perfume dele ainda pairava no ar, impregnado nas roupas, nos lençóis. Seus olhos caíram sobre a camisa azul que ele usou no dia anterior, aquela que ela tanto adorava. Pegou-a com cuidado, como se fosse algo frágil, e trouxe até o rosto. O cheiro de Gabriel a envolveu, e as lágrimas vieram com força, sufocando-a. Como fui tão tola? Ciúmes de Mariana, discussões sem sentido, quando o que realmente importava era o amor que construíram. Um amor que começou nas páginas rabiscadas de livros de psicologia, cresceu nas visitas diárias ao hospital e floresceu mesmo quando ela não podia responder. O celular vibrou na mesa de cabeceira, arrancando-a de seus pensamentos. O nome de Dona Helena piscava na tela. Isabela, a voz da sogra tremia, mas havia alívio nela. Recebemos notícias. Gabriel está no Saint Joseph Hospital. O mundo pareceu parar. Ele está vivo, continuou, a voz embargada. Ferido, mas fora de perigo. Ele inalou muita fumaça enquanto ajudava nos resgates. Tem algumas queimaduras leves, mas os médicos garantem que ficará bem. Isabela deixou-se deslizar pela parede até o chão, ainda segurando a camisa. As lágrimas agora eram de alívio. Porque ele não ligou. Está com máscara de oxigênio, em observação. Não pode falar ainda, mas pediu que avisassem você. Ele não queria que se preocupasse. Mesmo machucado, a preocupação dele era com você. É claro que era. Esse era Gabriel, sempre pensando nela antes de si mesmo. Os médicos disseram que em 2 dias ele já deve poder viajar. Carlos está providenciando tudo para buscá-lo. Não, Isabela se levantou, enxugando o rosto. Havia uma nova firmeza em sua voz. Eu vou. Tem certeza, querida? Com toda essa confusão, preciso estar com ele, interrompeu, a mão tocando instintivamente a barriga. Gabriel precisava saber. Vou resolver tudo para embarcar amanhã cedo. Deixe ao menos que compremos a passagem, insistiu Dona Helena.
Você já terá gastos suficientes por lá. As próximas horas foram um turbilhão de preparativos. Com a ajuda dos sogros, Isabela organizou os documentos, trocou dólares e preparou uma mala pequena. Não dormiu. Cada minuto parecia arrastado pela ansiedade de vê-lo. Durante o voo, a tensão não a abandonou. Alternava entre cochilos inquietos e pensamentos sobre Gabriel. Sua mão pousava frequentemente na barriga, um gesto automático, quase protetor. Ainda era um segredo, mas agora o peso da notícia parecia ainda mais significativo. Quando o avião começou a descer sobre Los Angeles, Isabela fixou os olhos na imensidão da cidade. Em algum lugar, entre aquele mar de prédios, Gabriel estava esperando. O tempo parecia escorrer como areia, o desembarque, o táxi cruzando avenidas, as palavras dos sogros ecoando. Sem Josefa Hospital, ala oeste, quinto andar. O hospital se erguia imponente, suas paredes de vidro refletindo o sol. Isabela atravessou as portas automáticas, o coração martelando no peito. O frenesi do pronto-socorro, maçãs, vozes urgentes, passos apressados, se mesclava ao zumbido da sua ansiedade. No elevador, ela observava os números subirem devagar. 3, 4, 5. Quando as portas se abriram, o silêncio do corredor a envolveu, pesado e sufocante. Cada passo ressoava alto, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. 508, 510. Quando chegou ao 512, suas pernas vacilaram. Através do vidro da porta, viu os aparelhos, monitores pulsando, indicando vida. Piscou rápido para conter as lágrimas, e então, encontrou o que procurava: Gabriel. Ele estava deitado, pálido, os braços marcados por curativos. A máscara de oxigênio cobria parte de seu rosto, mas seus olhos azuis estavam abertos, e, naquele instante, fixaram-se nela. Quando seus olhares se encontraram através do vidro, foi como se o tempo parasse. Os olhos dele, antes cansados, ganharam um brilho instantâneo de reconhecimento. Era o mesmo olhar que a havia guiado de volta à consciência tantos meses atrás, agora carregado de uma emoção que palavras não podiam expressar. Isabela entrou apressada, as lágrimas já escorrendo. Ao alcançar sua mão, entrelaçou os dedos nos dele, sentindo o calor que tanto temia perder. Seu teimoso, murmurou, sua voz entrecortada. Beijou sua testa, suas bochechas, cada pedaço de pele que conseguia alcançar, como se precisasse ter certeza de que ele estava mesmo ali. Precisava bancar o herói? Gabriel tentou remover a máscara, mas ela segurou sua mão com delicadeza. Não. Você ainda precisa disso, disse com ternura, enxugando as próprias lágrimas. Ele alcançou o bloco de notas ao lado, sua mão tremendo levemente enquanto escrevia: desculpe pelo susto. E pela briga idiota. Ela balançou a cabeça, levando o dedo aos lábios para pedir silêncio. Nada disso importa agora, sussurrou, sua voz embargada. Gabriel escreveu novamente, as palavras surgindo com esforço. Nas chamas, só pensava em você. Em voltar para você. A mão dele subiu para o rosto dela, seu polegar enxugando as lágrimas com a mesma delicadeza de sempre. Aquele gesto carregava uma vida inteira de amor, o mesmo cuidado de quando ajeitava sua mecha de cabelo no hospital, a mesma ternura dos dias em que lia para ela durante o coma. Gabriel. Ela segurou a mão dele contra seu rosto, o coração acelerado enquanto reunia coragem. Aconteceu algo enquanto você estava longe. Sua voz falhou, sufocada pela emoção. Os olhos dele a fitaram intensamente, cheios de preocupação. Isabela levou sua mão até a barriga e a manteve ali, entrelaçando seus dedos. Eu vou ter um filho seu, sussurrou. O tempo pareceu congelar. Os olhos de Gabriel se arregalaram, inundados de lágrimas.
Sua mão tremia contra a barriga dela enquanto processava a notícia. Num movimento súbito, arrancou a máscara de oxigênio. Um filho. Sua voz saiu rouca, embargada pela emoção. Suas mãos seguraram a barriga dela com reverência, tremendo. Meu amor. Um filho. Gabriel, a máscara, ela protestou, mas ele ignorou, puxando-a para si com uma força inesperada. Te amo, ele conseguiu dizer, a voz quase um sussurro. Vocês dois. Tanto. Isabela recolocou a máscara com cuidado, as lágrimas correndo livremente enquanto seus olhos permaneciam conectados. Gabriel pegou novamente o bloco, as letras trêmulas mas cheias de significado. Quando descobriu? Na noite que você viajou, ela respondeu, segurando a mão dele contra sua barriga. Sua voz tremeu. Então veio a notícia do incêndio. Uma lágrima escapou. Achei que tinha perdido você. Gabriel pegou o bloco de notas ao lado com pressa, suas mãos ainda trêmulas. Nunca mais vou deixar vocês. Nunca. A luz dourada do entardecer pintava o quarto, os mesmos tons que ele costumava descrever para ela no hospital. Mas agora, não havia mais silêncio, apenas o som de seus corações batendo juntos, o amor que começou em visitas médicas silenciosas, sobreviveu ao coma, enfrentou as chamas e agora renascia em sua forma mais pura. Gabriel escreveu novamente, com cuidado, quase perdi tudo por orgulho bobo. Você, nosso filho. Por ciúmes idiotas. Não só você, ela corrigiu, sua voz suave enquanto acariciava o rosto dele. Eu também deixei o ciúme da Mariana me cegar. Mas quando vi aquelas imagens do hotel em chamas, sua voz falhou, e os olhos se encheram novamente de lágrimas. Ele removeu a máscara, ignorando o olhar de censura dela. No meio do fogo, começou, a voz rouca mas firme, só pensava em você. Em voltar. Em te dizer que nada mais importa além de nós. Gabriel, a máscara. Só mais um minuto, ele pediu, sua mão repousando protetoramente sobre a barriga dela. Quando o fogo começou. Enquanto ajudava as pessoas a saírem. Pensei em todas as manhãs ao seu lado no hospital. Lendo para você, esperando você acordar. Como pude desperdiçar um segundo sequer com ciúmes depois de tudo que vivemos? Isabela segurou a máscara com delicadeza, guiando-a de volta ao rosto dele. Suas lágrimas, antes de dor, agora se misturavam a um sorriso. Ele pegou o bloco novamente e escreveu com letra firme, nosso filho vai crescer sabendo que o amor verdadeiro existe. Que supera coma, incêndio, qualquer coisa. Ela apertou a mão dele com força, suas emoções transbordando. Na televisão do quarto, as notícias ainda mostravam imagens do hotel. O incêndio finalmente estava controlado, e a fumaça se dissipava lentamente no céu de Los Angeles. Isabela estremeceu ao ver a dimensão do desastre, apertando os dedos dele com mais força. Gabriel escreveu com cuidado, amanhã devo ter alta. Vamos para casa. Tem certeza? Os médicos. Ele retirou a máscara por um instante, os olhos firmes nos dela. Preciso levar vocês para casa, disse, com uma voz embargada. O vocês fez o coração de Isabela se aquecer. Era a primeira vez que falavam assim, não mais apenas eles dois, mas algo maior, sua família. Ele pegou o bloco novamente, escrevendo devagar, sei que vai ser difícil. A faculdade, o bebê. Mas vou estar com você em cada passo. Como sempre esteve, ela sussurrou, lembrando-se de como ele a apoiara desde o início, desde os tempos do coma até a decisão de estudar psicologia. O sorriso nos olhos de Gabriel, aquele mesmo brilho que ela conhecia tão bem, não podia ser escondido pela máscara. Era o olhar de quem sempre acreditou no impossível. Exausta, Isabela acabou adormecendo na poltrona ao lado da cama.
Gabriel, no entanto, permaneceu acordado, observando-a. Sua mão ocasionalmente acariciava a barriga dela, como se precisasse confirmar que aquilo era real. Era como reviver aquelas noites em que velava seu sono no hospital, mas agora tudo era diferente. Agora, a nova vida que carregavam era um testemunho do amor que superara tudo. Na manhã seguinte, após a alta, eles embarcaram para casa. Durante o voo, Isabela repousava a cabeça no ombro de Gabriel, enquanto suas mãos permaneciam entrelaçadas, protegendo o pequeno milagre que crescia entre eles. Engraçado pensar, né? Ela murmurou, com a voz sonolenta. Nosso filho está aqui porque um médico resolveu ler histórias para sua paciente em coma. Gabriel riu, os dedos traçando círculos suaves na barriga dela. E descobriu que a vida real pode ser melhor do que qualquer sonho. O céu, tingido de dourado pelo pôr do sol, parecia anunciar um novo começo. Isabela suspirou. Às vezes fico com medo. Do futuro, da faculdade, de como vamos lidar com tudo isso. Gabriel segurou sua mão com firmeza, os olhos fixando-se nos dela com ternura. Quando eu estava no incêndio, cercado pelas chamas, só conseguia pensar em você. Foi isso que me trouxe de volta. E agora, com ele crescendo aqui, disse, pousando a mão na barriga dela, sei que juntos vamos enfrentar qualquer coisa. Isabela piscou, as lágrimas escorrendo, mas eram de gratidão. E o que mais aprendeu naquele incêndio? Ela perguntou, um sorriso tímido surgindo. Que, às vezes, precisamos perder o chão para descobrir que temos asas, ele respondeu, a voz carregada de emoção. Quando o avião começou a descer, a cidade de São Paulo surgiu abaixo deles. Era onde o amor deles havia começado, mas agora marcava algo ainda maior, a certeza de que juntos seriam invencíveis. Gostaria que essa história continuasse. Curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. O apoio de vocês é essencial para que possamos contar o próximo capítulo dessa emocionante história de amor.